Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui conosco, né? Estamos aí em mais uma semana, né, de programações com jovens aqui da IPUB Xixim. Eu me chamo Carla Mena e esse é um quadro do Conexão Week. Isso mesmo. O que é o Conexão Week? Conexão Week é uma semana de atividade entre os nossos jovens, onde são várias atividades, várias oportunidades que os jovens têm, né, de poder contribuir para o reino de Deus, né, com o seu talento, o seu esforço, dentro de um tema. E neste ano, o nosso tema é evangelismo, né, relacionado ao evangelismo, voltado para o evangelismo. E nós estamos aqui, né, eu estou aqui, você está aqui nos assistindo, estamos aqui com a nossa convidada para essa entrevista, a nossa querida irmã Rita. Ela já vai estar se apresentando. Eu te peço também que você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube, no Instagram ou Facebook, seja qual for a rede social, que você possa estar, então, curtindo, compartilhando este conteúdo, nos seguindo em nossas redes sociais e enviando esse vídeo, né, ao final, quando você assistir, para alguém que você sabe que precisa, né, ouvir este conteúdo, ouvir aí tudo aquilo que vai ser colocado aqui, né, na nossa conversa, nesse nosso bate-papo, tá bom? Então, eu quero passar a oportunidade, né, como eu já falei, eu sou a irmã Carla, eu congrego aqui na IPUB Xixim, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, e eu passo aqui a oportunidade para a nossa querida irmã Rita. Irmã Rita, Deus te abençoe, é um prazer poder estar aqui com você, né, poder ouvir as suas experiências, a sua história, né, sobre este tema maravilhoso. A irmã Rita é uma referência nesse tema que estaremos conversando aqui, dialogando, né? Então, eu peço à irmã Rita que se apresente, né? Fale sobre você, quem você é, né? E a gente vai estar, então, em seguida aí, conduzindo essa conversa com algumas perguntas e ela vai estar respondendo para nós de acordo com a sua experiência de vida, né, ali nas escrituras, seja aquilo que Deus direcionar a vida dela. Amém, irmã Rita? Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Meu nome é Rita, eu sou esposa do pastor Anderson, né, que é o presidente distrital aqui do Paraná. E também o pastor-presidente aqui da IPUB Xixim, né? Sou mãe do Adrian, né? Que mora nos Estados Unidos, já vai para 6 anos já, Carla. 6 anos, o tempo tem passado muito rápido, irmãos. Mas eu atuo na área evangelística já tem 14 anos, né? Eu comecei a fazer esse trabalho no Carnaval de 2010, né? Nós alugamos contar um pouquinho para vocês Sim, saberem como que deu início tudo isso, né? Nós alugamos uma van e a nossa primeira a igreja que nós apoiamos foi lá em Ivaiporã. E desde então tem pessoas que me acompanham desde esses 14 anos, pelo menos uma vez no ano, 2 vezes. Esses mesmos irmãos e irmãs me acompanham ainda depois de 14 anos. E ali nós começamos uma vez no ano. E começou assim, tipo, informalmente. Eu nem sabia o que era evangelismo na época. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar em contato com pessoas. Então eu vi nisso uma oportunidade, tanto para mim viajar, como para mim ter esse contato aí com as pessoas. E de repente foi tomando uma forma ministerial, né? Eu fui descobrir o que era realmente evangelismo, a importância, a seriedade e o comprometimento que todos nós devemos ter com essa área. Então já tem 14 anos, 10 anos como líder distrital, 8 para 9 anos mais ou menos como líder distrital, mas eu iniciei sem liderança nenhuma, né? Porque na minha opinião, para nós fazermos a obra, não precisamos ter cargo, não. Basta nós querermos, né? Para a gente fazer o ID do Senhor. Então, a irmã Rita começou na prática, de fato, né? Como Sim. A gente pode aí perceber, ver, né? Já começou o evangelismo de uma forma, digamos assim, com pretensões, obviamente, de ganhar uma alma para Cristo, mas na prática, né? Tava sem muitas, digamos assim, muitos critérios, né? Muitas fórmulas. E é basicamente isso que a gente pode ver no geral, né? A respeito do evangelismo. Mas
Primeiramente, Rita, eu gostaria de te perguntar, né, uma pergunta básica que talvez você, nossa, né, isso aí é óbvio que sim, né, mas ela vai trazer um pouco, né, da sua experiência, né. O evangelismo é responsabilidade de todo cristão, né, da igreja inteira, ou a irmã acredita que de repente o evangelismo é para apenas que aqueles que são chamados para evangelista, ou todos nós de fato precisamos praticar o evangelismo, né? Ter essa prática nas nossas vidas, dentro e obviamente fora da igreja, né? Sim, com certeza. O evangelismo é para todos nós. Não é só para quem é líder de evangelismo, não é só para quem é pastor. Tem muitos que pensam que o evangelismo é responsabilidade do pastor da igreja. Não, o pastor, ele vai pastorear. Ali vai ter determinadas áreas, o qual nós somos designados, e o evangelismo é um deles. Então, nós estamos ali ajudando no crescimento do reino de Deus. Mas a responsabilidade é de todos, não é só do líder, não é só do pastor, é de todos nós. É uma ordenança e é uma promessa, porque é ide, e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele ali não exemplifica se é só para A, B, C ou D, é ide para todos nós. Isso mesmo, né? Então não é só para quem sente o chamado de evangelista, né? A gente sabe que tem o ministério de evangelista, né? Que eu vejo claramente na vida da irmã, né? Que é de fato uma pessoa que nasceu, digamos assim, com essa, diria que vocação, talvez alguma outra palavra seja mais bem colocada, mas a gente sabe que tem um ministério de evangelista, né? Tem aquela pessoa que foi chamada de fato para ser um evangelista, né? Há evangelistas internacionais, pessoas que viajam nesse propósito de pregações, né? Pregar o evangelho, de repente, né? De uma forma específica ou para multidões, né? Tem o ministério. Mas o ato de evangelizar, como a irmã bem colocou, né? Eu também creio dessa forma, é para todos nós, né? E a gente pode evangelizar em todo lugar, certo? Sim, qualquer lugar. O evangelismo ele é tão mágico, é uma bênção tão grande, irmãos, que você pode evangelizar em qualquer lugar. Se você está na fila do ônibus, você pode. Quem está ali na fila, você pode estar ali. Quem trabalha de Uber, né? É uma oportunidade, tem pessoas que já carregam ali os seus folhetinhos e a hora que começa a falar, você já começa a entregar. Eu tive câncer há 10 anos atrás, né? Nem todos sabem, os que me conhecem, sabem dessa trajetória, 10 anos atrás. E eu aproveitava os momentos que eu ia para quimioterapia, os momentos que eu ia para radioterapia, nos momentos que eu estava nos trâmites de exames, internações e aquela coisa toda. E antigamente não tinha o WhatsApp, quando eu descobri o câncer. Então, era muito mais fácil. Porque hoje em dia as pessoas estão tão distraídas que se você puxa um papo, uma conversa com a pessoa, ela está ali no celular. Então, quando você vê, você perde ali o jeito de continuar uma conversa, porque a pessoa ela não te dá aquela oportunidade de você chegar nela. Mas o evangelismo, onde você estiver, você tem total liberdade para você falar de Jesus, para você estar explanando, para você dizer o quanto que Jesus ele é lindo em nossas vidas. Se quiser contar alguma experiência, você conta, mas qualquer lugar. É na tua família, Carla, é na tua sociedade, é no seu trabalho, é com seus amigos. De repente você pode estar numa conversa informal com pessoas que nem é do teu ciclo, mas você com jeitinho, com amor, você pode estar entrando num assunto, porque dificilmente a pessoa que vai fugir quando se é falado de Jesus. Exatamente. Porque todos nós temos a necessidade de ter Jesus conosco. Então aí já entra um ponto positivo, que você tem essa liberdade, que você tem essa autonomia para poder estar chegando e conversando com as pessoas. E eu vejo que tem pessoas até que, pela sua vida, aquilo que ela está passando, ela sabendo que você é cristã, ela até abre a oportunidade. Tipo, ela
ela mesma, a necessidade da alma dela faz com que ela te abra a oportunidade para você entrar no assunto, né? Sim. E é nesses momentos que a gente tem que aproveitar o embalo e falar sobre Cristo, né? Então, da mesma forma que eu acredito que tem pessoas que não querem saber de Cristo, não querem saber de Jesus, né? Mas são escolhas, né? São escolhas que as pessoas fazem. E até peço desculpa, pessoal, pela minha voz, estou um pouco rouca. Então pode ser que vocês me escutem um pouquinho mais baixo, mas a nossa produção aí vai dar uma regulagem no som, vai aumentar o som pra gente, tá bom? Mas o que uma pessoa que pratica o evangelismo, ela precisa ter, né? O que as pessoas que você chama para fazer as suas viagens evangelísticas, lembrando que, né, as viagens evangelísticas que a irmã Rita faz aqui no estado do Paraná, né, como líder distrital de evangelismo, ela sempre, mês a mês, né, tem uma escala de evangelismo, às vezes ela me coloca, né, em algumas escalas para ir visitar alguns lugares, mas tem outros irmãos aí que são frequentes nas viagens, sim, né? Sim. Já tem uma carteira, digamos assim, de assiduidade, sempre tá te ajudando, te apoiando. E eu não sei se a irmã Rita, né, de repente tem um critério para escolher as pessoas com quem vai viajar com você, mas o que essa pessoa que faz evangelismo com você e até aquelas que não faz com você, mas que a irmã vai deixar aqui como, né, instrução, como, digamos assim, um aprendizado, né, precisa ter. O que a pessoa que faz evangelismo, eu quero fazer evangelismo, o que eu preciso ter? Como que eu começo? Né? O que eu preciso ter para poder pregar esse evangelho da forma mais clara possível às pessoas? O evangelista, os critérios que eu uso, o primeiro deles é amor às almas, né? Eles têm que amar as almas, tem que arder isso no coração deles. Obviamente que tem pessoas que vão pela curiosidade. Uma vez eu levei um jovem, ele não está mais na igreja, ele era do Xaxim na época, e ele foi uma única vez comigo, e ele falou assim: nossa, irmã Rita, eu sinceramente pensava que vocês iam para passear, que vocês saíam para passear, e ali ele viu que não. Irmãos, eu fui várias vezes em várias cidades, que eu nunca conheci o centro da cidade, porque o nosso foco não é passear, é ali ganhar almas, é pregar o evangelho, é focado naquilo. Então, assim, e esse irmão, ele falou assim: eu tinha total certeza que vocês iam passear, e eu tô vendo que não é isso. Então, assim, irmãos, o critério que eu uso é amor às almas, amor a essa área, ao evangelismo. Não pode ser uma pessoa que não dorme no chão, não come qualquer coisa, que vai na casa da pessoa e vai ficar reparando se tem isso ou se tem aquilo. Tem que ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde de coração. Senão não dá certo, irmãos, não dá certo. Porque a gente encontra vários tipos de situações. Teve uma vez, então, sempre tem as experiências, né? Nós fomos num lugar e era um lugar muito simples, muito simples. Então eram várias casas que nós estávamos fazendo várias visitas. E nós, desde manhã, já tomou café na casa do pastor. E depois nós fomos visitar essas casas, essas famílias. E olha só, irmãos, todos eles nos davam café. Todos. Só que assim, era xícara rebocada de sujeira. Você entra em casa muito sujas, assim, suja de sujeira mesmo, de higiene. E você não pode dizer não, porque se você dizer não, eles vão se ofender com você. Então, a xícara tá suja? Manda pra dentro. Se a casa tá limpa ou não, aceita aquilo que eles estão oferecendo. Porque às vezes, irmãos, para eles, um golinho de café, uma xicrinha de café, por mais simples que seja, é o máximo naquele momento que eles podem estar. Que ela tá fazendo, o melhor que ela está fazendo ali por vocês. Então vocês não têm. Então como é que eu vou levar uma pessoa que não come qualquer coisa, que não toma qualquer coisa, que daí a pessoa ela vai perceber, né? É a mesma coisa quando nós fazemos evangelismo no centro da cidade, onde nós vamos estar tendo contato com moradores de rua. Irmãos, eu abraço.
Eu não tenho problema nenhum com isso. Você tá sujo, eles estão sujos sim. Estava falando sobre a questão de sujeira de higiene. Eles estão, porque eles são moradores de rua, eles não tomam banho. Irmãos, eu tenho várias fotos abraçando pessoa, mas eu não abraço para tirar foto e aparecer. Não, é porque eu não tenho problema nenhum em abraçar. Daí, certa ocasião, uma irmã, que não está também mais na igreja, ela me viu aqui, ela viu aquela situação e aquela moradora de rua chorando, abraçada comigo, e eu abracei ela realmente. Depois essa irmã me chamou num canto e ela falou assim: irmã Rita, você não tem medo de pegar piolho? Como que você tem coragem de ficar abraçando essas pessoas? Sabe? Então, assim, essa pergunta eu estou respondendo, falando isso, sim, respondendo a tua pergunta. Então, são pessoas que não estão preparadas para sair num trabalho evangelístico. Um evangelismo, irmãos, é um campo minado. É como a oração. É como o departamento de oração. Existem pessoas, muitas pessoas que não gostam de orar. Muitas pessoas que não gostam de evangelizar. Mas é necessário. Não é necessário a oração, irmãos? Da mesma necessidade é o evangelismo, é evangelizar. É nós termos amor a essas pessoas. É nós não termos nojo de ficar próximo a pessoas assim, que estão numa situação um pouquinho inferior à nossa. Mas nós chegarmos a elas, abraçar, termos sensibilidade para nós estarmos ali expondo ao que nós viemos. Né? Então, os critérios que eu uso, irmã Carla, é isso, é amor às almas, é ter a sensibilidade, não se corromper ali no meio do caminho, porque eu não como pão assim, porque eu não, se tiver só arroz e feijão tem carne, já não vou comer. Não, isso aí não funciona, no meu grupo não funciona, e todos aqueles que viajam comigo sabem disso, e graças a Deus tem dado certo. Amém, é muito verdade isso, né? Tem pessoas que, eu penso, né? Tem pessoas que, infelizmente, eu acredito que ninguém gostaria de estar na rua. Não. Um ser humano em sã consciência, ele não quer estar na rua, ele não quer viver na rua, ele não quer viver nos escombros, ele não quer viver, né, naquela vida. E por incrível que pareça, a gente já teve oportunidades, né, de poder tirar pessoas da rua, né? Como igreja aqui na República Xaxim. A gente já teve oportunidades de dar uma nova vida completa para a pessoa, com tudo que ela tem direito. Uma casa, começar do zero, né, documentos. E, infelizmente, as pessoas voltaram para a rua. Aí, talvez a gente pense, porque ela gosta de estar. Não é porque ela gosta, é porque ela não está em sã consciência. Né? O espírito dela está amarrado. Né? Uma pessoa realmente que está sã em si, ela não vai desejar viver uma vida dessa. Então, às vezes, a gente encontra de tudo na rua. Pessoas que não têm condições de tomar banho, não têm o que comer, né? Embora a gente tenha aí, né, as igrejas, comunidades, a própria prefeitura, né? Faz aí ações que vão trazer um pequeno ou mínimo conforto para essas pessoas, para que elas, o básico, para que elas não passem, digamos assim, né, aquela fome ao ponto de perder suas vidas. Mas eu creio que uma pessoa em sã consciência, irmã Rita, ela não vai ter prazer em estar aonde ela está, né? Que é no fundo do poço, que é naquela situação. Às vezes a gente encontra mães abandonadas pelos filhos, pais abandonados pelos filhos, filhos abandonados pelos pais, os filhos com os pais, a família inteira na rua, né? Questões de o marido separou da mulher e foi para a rua porque não tinha outro lugar, né, onde possa recorrer. Então, a gente vai encontrar todo tipo de pessoa, né? Pessoas que estão aprisionadas realmente na questão espiritual, né? Estão ali, digamos assim, possessas de alguma forma, né? Tomadas por espíritos malignos. Então, eu creio também que tem que ter uma preparação espiritual, né, irmã Rita? Para poder estar aí na rua. Olha, Carla, você agora comentando isso que você acabou de comentar, eu lembrei daqueles dois rapazes. Um é um senhor de idade, eu não me lembro o nome dos dois. Um senhor de idade que estava muito doente. E um rapaz que ele tinha perdido a família num acidente de caminhão. A esposa... Não, foi acidente de caminhão. A esposa e a filhinha, se não me engano, deu um acidente de trânsito e pegou fogo e elas morreram carbonizadas. Se não me engano, acho que uma história mais ou menos assim.
E ali nós oferecemos ajuda para eles e nós nos apaixonamos tanto pela causa, eu principalmente, eu e a irmã Josi, né? Começou pela Rita. E nós arrumamos casa para esses dois. Eles até, inclusive, eles estavam juntos na rua, sabe? Eles já eram amigos. E daí nós arrumamos casa para os dois. Daí eles começaram a frequentar a igreja. Móveis, imobiliamos a casa. Mobiliamos a casa. Primeiro casa aluguel. Aqui, ó, né? Primeiro aluguel. Conversei com a dona da casa, uma querida, uma vizinha aqui da igreja. Uma quadra para cima da igreja. E ali, todo mundo ajudando. Todo mundo se mobilizou. E nós fazíamos de tudo por eles. No final de semana, eu fazia uma escalinha com as irmãs. Irmãs, o que vocês fizerem de gostoso para o almoço de vocês, traz para a igreja. E daí a gente faz uma marmitinha para a gente dar para eles. No final de semana, comer alguma comidinha diferente. Aquelas que faziam pão, faziam bolo. Então, assim, eles estavam passando bem aqui, porque era do bom e do melhor, né? Os móveis, até televisão, rádio, um monte de coisa que eles precisavam, né? Sim. E vinham para a igreja, estávamos preparando os dois para o batismo. E de repente, irmãos, assim, da noite para o dia, eles sumiram, abandonaram a casa, aluguel daí, que era nós que estávamos pagando, nós tivemos que continuar ali pagando mais um mês até regularizar a data, né? Saíram, só levaram a roupinha mesmo deles e sumiram. Nunca mais a gente ouviu falar, sabe, deles, se estão vivos ou não. Daí a pergunta que eu faço, eu falei, meu Deus, são escolhas da vida, né? Eles tinham ali a oportunidade de uma vida nova. Porque, irmãos, nós, cristãos, é uma família. Eu costumo dizer, né? Seja bem-vindo, a família Ipub Xaxim. É uma família, onde a gente se mobiliza, nós choramos junto, nós nos alegramos junto, a conquista de um é a conquista do outro, a tristeza de um é a tristeza do outro. É assim que nós somos, né? E ali, da mesma forma, estava com aquele casal, ia falar. Com aquele casal, não é casal, não, irmãos. Amigos. Com aqueles amigos. E eles sumiram. Recentemente, até a semana passada, Carla, fui visitar uma irmã que estava enferma, eram umas 11 horas da manhã, e tinha pessoas na rua, 11 horas da manhã, um calorzinho que tava, sabe? Mas eles estavam lá no meio da coberta, a gente nem viu a gente, eu digo, porque eu tava sozinha, né? É maneira de falar. Mas tava vindo um senhor, assim, né, na minha direção, andando, e esse senhor, ele impôs as mãos sobre essas duas pessoas que estavam ali dormindo, né? E daí ele olhou para mim e falou assim, o que é a escolha na vida de uma pessoa? Daí ele olhou para mim, eles estão assim porque um dia eles fizeram uma escolha errada. Eles tomaram uma decisão errada. E isso é uma realidade nas nossas vidas, não só se tratando de evangelismo, como na nossa vida emocional. Nós somos hoje aquilo que nós decidimos, as escolhas que nós tomarmos hoje, vai definir o nosso amanhã. Então, nós temos que saber muito bem as nossas escolhas e as nossas decisões. E muitas vezes, né, essas escolhas, elas são tomadas, digamos, antes da rua, né? Porque como eu tinha mencionado, né, a pessoa, ela não quer escolher estar na rua, né, digamos assim, mas as escolhas que ela fez antes, na sua vida, fez com que ela estivesse nessa situação. Uhum. Agora que ela está na rua, talvez não seja a escolha dela estar lá, mas as escolhas passadas fez com que ela chegasse a esse ponto. E, infelizmente, agora muitos não têm como sair, né? Não tem mais como voltar. Não tem alternativas, né? Não tem meios, não sabe. E aí é onde entra o nosso papel, né? De ir, pregar o evangelho, abrir as mentes dela, orar para que elas sejam libertas, né? Dessa consciência maligna, muitas vezes, ou liberta dessas ideologias, né? Essa forma de pensar que muitas vezes faz ela permanecer ali. Então, é aí onde entra, né, nós, né, para poder tentar ajudar essa pessoa. Nós não vamos libertar ninguém, mas vamos ajudá-los a serem libertos, né,
do efeito dessas escolhas que foram Sim, feitas no sim, passado, né? sim. Então, resumindo, né? Evangelista, a pessoa que evangeliza, né? Todos nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo, como ela falou. Precisamos ser sensível às almas, né? Ir lá, ver a dor do outro e, poxa, se fosse eu, o que eu gostaria, né? Ser sensível ao Espírito Santo, né? E, digamos assim, uma forma mais... Não ter frescura, né? De um jeito mais popular. Não ter frescura, né? Ser aberto realmente para acolher tanto aquele mais bem de vida, evangelizar, entrar na casa de alguém que você vai se sentir confortável, vai se sentir, né, tudo limpo, bonito. Porque não é só o necessitado, o pobre que precisa de Deus. Não. Todos necessitam do Senhor Jesus, né? E eu acho, mãe, que às vezes é até mais difícil pregar o evangelho para aqueles que são bem na sua vida, são bem resolvidos, são bem financeiramente, porque há um problema, né? Quando a pessoa tá bem, tá tudo tranquilo, né? Tudo não tem problemas, digamos assim, né? Talvez ela pensa que não precisa do Senhor, né? E talvez seja até mais difícil, né? Exatamente. Assim como o pobre, né? Precisamos estar prontos para ir lá e abraçar essas pessoas também que estão na rua. É que são pessoas que estão com problema, né? São pessoas cheias de barreiras, cheias de angústias, pessoas frustradas. E isso pode ser tanto um morador de rua, como pode ser um empresário, né? Porque às vezes a gente se engana pensando que as pessoas que têm mais posição, que têm mais condições financeiras, eles não têm problema pelo fato deles estarem bem. Mas a maioria das partes de suicídio que acontecem em pessoas de classe média alta. Tem muita gente, muitos suicidas que têm uma condição financeira boa, que estão bem, né? Aparentemente bem, né? Mas logicamente nós sabemos que se não tiver Jesus não tem nada, né? Falta tudo ali na vida da pessoa. Então isso aí às vezes é falso em nossos pensamentos, nós pensarmos que porque tem um carrão, ou porque anda super bem vestido ou vestida, no terninho e gravata, no saltinho alto, que ali está a felicidade. E não. Aí é onde a gente se engana, né? É ali onde a gente se engana. Exatamente. Então, né, agora, falando tantas coisas, né, interessantes, um assunto tão gostoso de falar, né, de poder compartilhar, saber da experiência da irmã, vou para mais uma pergunta, né? Como a gente pode abordar alguém na rua, né, em um evangelismo? Como começar o evangelismo, né? Que às vezes as pessoas estão na rua, elas estão na sua ida para o trabalho, a vinda do trabalho, estão com pressa, porque hoje em dia, assim, né? As pessoas estão com muita pressa. E como abordar essa pessoa na rua, né? E depois, né? Depois da abordagem, a conversa, como que, né? O desenrolar da conversa ali, entrar no assunto, né? Especificamente sobre Cristo, né? Sobre as dificuldades da pessoa, o que ela necessita ali. Como que a irmã faz esse fechamento? A irmã convida para a igreja, ali no culto à noite, que vai ter geralmente, ou a irmã simplesmente faz uma oração, dependendo da ocasião, né? Às vezes a pessoa não dá muito espaço, muita liberdade. Mas, primeiramente, como que a irmã faz para abordar, né? E ali, né? Como que faz o fecho desse encerramento, dessa abordagem? Eu acho que uma coisa muito importante é nós sermos autênticos, né? Nós não podemos ficar criando muita mudança em você mesmo. Então, se você é uma pessoa natural, seja natural. Se você é tímido, mesmo dentro da tua timidez, seja o que você é. Não vai dar certo você querer explanar uma pessoa que você nunca viu na vida, você tentando criar moldes para isso. Né? Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa bem autêntica, eu sou bem natural, eu sou o que sou. Então eu já chego na pessoa e já chego sorrindo, bem desse jeito que eu tô falando com vocês. Digo assim, posso tirar um pouquinho o seu tempo? Eu falo, meu nome é Rita, eu sou de Curitiba, eu faço parte de um grupo de evangelismo e hoje estou aqui nessa cidade, na cidade X, né, que sempre muda.
E eu tenho um assunto muito importante para falar para você, de uma pessoa que nos ama muito, de alguém que nos quer o melhor. E ali eu começo a entrar no assunto, começo a falar de Jesus. Eu falei, posso falar um pouquinho só com você? E ali a pessoa começa a me dar liberdade, daí eu vou conversando, já pergunto como é que está a tua vida, como que está a tua vida financeira, tá bem? Como é que está a tua casa, tá tudo em ordem? E ali eu vou perguntando, e por último eu pergunto, e a tua vida espiritual? Como está a tua vida com Deus? E quando chega nessa parte, dá a impressão que a pessoa desbarranca, né? Ela vai falando, não, minha vida financeira tá tudo bem, não, em casa tá tudo certo. Só que daí quando chega no espiritual, como está a sua vida com Deus? Né? Daí a pessoa sinta assim, cri, sabe? A pessoa não sabe responder e ali é a oportunidade, né? Então ali é um início de uma conversa. Tem casos que quando nós entregamos o folheto, quando a pessoa é tão natural como eu, ela já convida para você entrar, para fazer uma oração. Você pode orar por mim, eu estou com problema assim, eu estou doente. E daí ali, quando ela fala sobre enfermidade, eu já dou o meu testemunho, né? E ali o fechamento se der oportunidade, que não são todas as oportunidades, fechar com oração, né? Se tiver oportunidade, não desperdice. Não desperdice, porque ali é uma porta aberta para você ter algo muito eficaz, um resultado eficaz ali naquela conversa, sabe? Então, a gente pode encerrar com oração. Ali eu entrego o folheto, eu mostro, olha aqui esse endereço, sabe onde que é essa rua? Essa rua fica ali na avenida principal. Ou você conhece tal banco? Fica de fundos com um banco. Vai lá hoje, tem um grupo abençoado. Mas antes desse grupo abençoado, alguém já está lá esperando por você, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo já está esperando por você. E as pessoas, elas gostam dessa naturalidade, porque ela vai sentir algo diferente em você, uma confiança. E tem muitos que vão. Eu confesso para você, Carla, e para vocês, meus irmãos, que ultimamente eu tenho apostado muito em visitas. Visita é um fruto assim tremendo. Jamais eu vou deixar folheto, jamais, porque desde que eu me conheço por gente, sempre teve essa interação com folhetos, jamais eu vou deixar, acredito, continuo acreditando, sempre vou confiar, sempre vou acreditar. Quem sou eu na ordem do dia para mudar isso, né? Sendo que é uma coisa que desde, né? Mas eu tenho apostado bastante nesses últimos anos em visitas. Por que eu tenho apostado? Porque é onde eu tenho visto muitos frutos. A cada 5 visitas que você faça, você pode ter certeza que 4 vão estar nos cultos à noite. Evangelismo de rua, você pode entregar 50 folhetos. Dos 50 folhetos, se um for no culto, você já pode pular de alegria. Amém. Né? Agora, em questão de números, em questão de eficácia, a visita. E visita é evangelismo. Tem gente que esses dias perguntam, mas visita é evangelismo? Claro que não é visita, desculpa te atrapalhar, Rita, não é visita pastoral, digamos assim. Não. É uma visita realmente para Evangelística. ouvir a pessoa. Dar os ouvidos a ela, né? Porque às vezes são pessoas que nunca frequentaram a igreja, mas a maioria, eu acredito, são pessoas que estão distantes do caminho do Senhor. Que às vezes tem alguma mágoa, né? Algum ressentimento, né? Saiu da igreja onde congregava e não teve a oportunidade de falar, né? De expressar o que estava sentindo por diversas razões. Daí é isso onde entra, né? É isso onde entra a visita. Então, assim, ele tem surtido efeito, tem dado muitos frutos mesmo. Esse final de semana nós fizemos 5 visitas, das 5 visitas, 4 famílias foram para o culto, entende? Então, assim, um saldo super positivo, né? Já teve casos, por exemplo, que nós fomos fazer um evangelismo interno. Eu viajei 10 horas para ir a pedido do meu esposo, porque lá na cidade, lá na igreja, estava tendo muita dificuldade com pastoreado e membros e membresia. E daí ele falou, Rita, eu quero que você organize uma equipe e você vá visitar os membros da igreja. Eu falei, mas sério? Né? Eu amei a ideia, porque eu amo visita.
né? E para mim, evangelismo não é só sair para a rua e entregar folheto. Tem N formas de você evangelizar. E eu confesso que a visita é algo que entrou no meu coração. Eu amo fazer visita ministerial. Daqui a pouquinho eu tenho uma visita na casa de uma irmã para fazer. Eu vivo fazendo visita. Amo. E daí nós fomos nessa cidade fazer visita só para membros da igreja. Restaurou a igreja. Amém. Restaurou, tipo assim, pessoas estavam assim, não, eu vou sair, não posso mais ficar nessa igreja, não acredito mais, e fomos sábado o dia todo, domingo até meio-dia, só visita, só. Restaurou a igreja, entraram no acordo lá em questão de pastoreado, estão numa maravilha com a graça de Deus. Glória a Deus. Então, às vezes é necessário, né? Nós fazemos um evangelismo interno. Às vezes também nós nos enganamos, que a gente vai para algum lugar, organiza equipes e a gente pensa, não, vamos ganhar almas, que é o nosso foco, sempre foi. E às vezes, irmãos, é dentro. Evangelizar os dentro. Às vezes é o próprio ministério, ali a família ministerial. E sabe o que a irmã me lembrou agora? A ovelha perdida, né? A ovelha perdida. Porque a ovelha perdida, nem sempre ela vai sair da igreja. A ovelha perdida, ela vai estar perdida no meio do rebanho, né? Ou eu digo assim, a gente sabe que a história, a parábola, a ovelha, ela saiu, né, do rebanho. Mas quando eu falo no meio do rebanho, às vezes ela está frequentando a igreja, mas ela está perdida nas suas ideias, está perdida no sentido da vida, na sua fé em si. E ela precisa daquele ânimo, ela precisa, digamos assim, não vou falar ser reevangelizada, mas precisa de uma atenção, né? Precisa de alguém de fora para poder ouvir, né? Ouvir alguém de fora, ouvir um relato diferente, né? Então, às vezes, vai ser preciso, né, visitar a ovelha perdida, digamos assim. Aí entra aquela frase triste de ouvir e mais triste de falar. Pessoas que estão dentro da igreja que estão desviadas. Né? Antes eu não entendia isso, eu não aceitava isso, eu não enxergava isso. Desviados dentro da igreja. Desviados dentro da igreja. Né? Eu falava assim, meu Deus do céu, como assim desviado dentro da igreja? Não pode, isso não existe. Irmãos, existe, pode acreditar. Pessoas que estão aí do seu lado, caminhando junto, que estão ali na corda bamba e muitas vezes a gente não percebe, não observa e quando a gente vê, pronto, foi a ovelha. E a sensibilidade espiritual para isso, né? A gente precisa estar sensíveis com o nosso irmão, muitas vezes, dentro da igreja, né? Que precisa de uma atenção a mais, né? Um cuidado a mais, um caminhar junto a mais, que, de repente, foi as dificuldades da vida, as situações, né, que fez aquela pessoa desanimar muitas vezes, né? E até a irmã comentou também agora, que me fez lembrar a respeito de um assunto sobre o evangelismo com folhetos, né? Eu não sou contra o evangelismo com folhetos, eu acho que ele teve bastante, digamos, um alcance grande no passado, porque era o início muitas vezes, né? As pessoas eram mais, digamos assim, mais adeptas talvez desse método, né? Porque hoje, até o folheto daquela pessoa ali que martelinho de ouro na rua, propagandas, a pessoa de entrar no folheto, eu sou uma que muitas vezes dispenso, não pego o folheto, né? Então, às vezes a pessoa, hoje eu acredito que o folheto em si, ele não é mais tão comum como antes. Sim, porque de repente antes era algo novo, né? Mas eu concordo, eu não sou contra, mas eu concordo que ele não seja tão eficaz. Por que eu falo isso? Porque eu acredito, irmã Rita, que quando a gente vai evangelizar alguém, você vai ir e pregar as boas novas. Ide, né? E fazer discípulos, né? Tem outra passagem que diz sobre ide, anunciar as boas novas também. Então, você anunciar, você precisa falar com a pessoa. Você precisa dialogar com ela. Sim. Nem que seja o Jesus te amo, né? Eu acredito. Então, e você muitas vezes, claro que o entregar o folheto, a mensagem vai estar escrita no folheto, mas nada como ouvir, né? Sim, exatamente. Eu imagino assim que a questão do folheto, antigamente não existia outra forma de evangelizar.
as coisas foram inovando, Exatamente. né? As coisas foram inovando. Hoje nós temos a era digital, onde muitas pessoas, elas falam muito bem sobre a palavra, sobre evangelizar através da internet, né? Tem pessoas que têm o canal só para isso, então é uma forma de evangelizar, né? Hospitais, eu já fui muito em hospitais, ficar ali no pátio de hospitais, de ficar horas ali. Muitas vezes eu fui sozinha, né? Porque nós não precisamos e não podemos ficar dependendo do tempo dos outros. E evangelismo você pode fazer sozinho, sim. Então, assim, o Hospital Erasto Gärtner, por exemplo, uma vez eu fui, eu até estava falando esses dias na aula do IBA, né, que eu estou lecionando sobre evangelismo também. O Erasto Gärtner é um hospital aqui, local, né, da região de Curitiba. Para quem não conhece, é um hospital que atende, né, pessoas com câncer, com né? todos os tipos, né, mas mais câncer. Mais câncer. E daí uma vizinha minha, isso já tem muitos anos, uma vizinha minha me convidou: Rita, você que gosta dessa área, eu preciso pregar lá a palavra para uma pessoa lá no Erasto Gärtner, vamos junto? Eu falei, vamos lá. E fomos. Só que na realidade o que acontece? Deus, ele tem os seus propósitos. E nós tínhamos uma irmã, isso estou falando de muitos anos atrás, irmãos. Nós tínhamos uma irmã chamada Sônia, ela veio da vida mesmo, né, da prostituição. E ela, sempre quando nós íamos visitá-la, ela se escondia de nós. Nós íamos já com uma Kombi lotada para fazer assim, um culto na casa dela, e ela se escondia. A gente sabia que ela estava em casa, ela se escondia. De repente a Sônia sumiu da igreja, nunca mais a vi. Quando eu cheguei no Erasto Gärtner para visitar aquela pessoa, para falar da palavra para aquela pessoa, eles não achavam pelo nome aquela pessoa, era um senhor. Eles não achavam o nome. E eu, minha vizinha, começamos a entrar nos quartos. Ela falou, vamos entrar nos quartos aqui dessa ala aqui, porque falaram que está no segundo andar, vamos entrar aqui no segundo andar, né? E eis que, de repente, nós entramos, e quem estava lá internada com câncer terminal? A Sônia. E eu não conhecia ela, porque ela estava muito magrinha, né? Tava assim, só se aparecia a barriga dela, assim, enorme, o resto tudo magrinho, magrinho. Eu não a conheci, mas ela conheceu a minha voz. Ela conheceu a minha voz. Quando eu entrei, que daí eu conversei com a pessoa que estava ali junto, internada ali com ela. Ela na hora, irmã Rita, irmã Rita, irmã Rita. Daí eu falei, meu Deus do céu, quem que tá me chamando? E daí quando eu cheguei mais próximo, eu falei, Sônia, ela estava irreconhecível. Eu falei, Sônia, você tá aí? Meu Deus, você sumiu, menina, onde que você andou e tal, não sei o quê. A primeira coisa que ela falou, irmã Rita, me leva a fazer evangelismo, irmã Rita, junto com você. Agora eu quero sair, agora eu quero fazer evangelismo. Sabe, irmãos? E ela estava naquele desespero, o olhar dela assim no fundo, me implorando. Tipo, não dependia de mim, nunca dependeu. Né? E ela me pedindo socorro, me tire daqui, mas agora eu vou trabalhar com a irmã. Sabe? E ali eu tive um momento com ela. A minha vizinha foi para os outros quartos lá, procurando a pessoa que nunca achamos, né? Nunca achamos essa pessoa, porque o propósito era a salvação da Sônia. Só isso, irmãos. E ali eu comecei a conversar com ela, falar com ela, e aproveitei, fiz ali a confissão de fé com ela. Sônia, entregue sua vida para Jesus. Sônia, ainda há tempo de você ser salva. Nós lutamos a nossa vida toda pela nossa salvação. Se arrependa dos seus pecados, que Deus vai te perdoar. E ali, irmãos, foi o que ela fez. Ela entregou a vida dela a Jesus. Ela confessou que ela se arrependia de tudo aquilo que ela estava fazendo. E 2 dias depois, irmãos, Deus recolheu a Sônia. Então, assim, não tem local, irmãos, não tem hora, não tem momento. Quando Deus tem o propósito de salvação na vida de uma pessoa, Ele vai preparar. Ele vai preparar como Ele preparou para a Sônia. Ou seja, nós fomos para falar da palavra para uma pessoa que eu nunca vi. E nem sei se existe essa pessoa, porque ninguém encontrou. Nós não estávamos encontrando essa pessoa. Mas ali o propósito de Deus era a Sônia. O foco naquele instante era a Sônia. Então, assim, são experiências que você traz, que você tem na vida, que a vida te traz, que você tem que compartilhar. Você precisa testemunhar, você precisa contar. Muitas pessoas, Carla, irmãs principalmente,
às vezes sem experiência, me ligava, às vezes eu tô pronta para viajar, fazer algum trabalho que eu não podia ir. E ela, irmã Rita, tem uma pessoa que está internada. Eu recebo muitas mensagens pedindo oração em hospitais, irmãos, e eu vou, desde a minha possibilidade eu vou. E daí, essa ocasião, uma jovem, ela falou assim, irmã Rita, tem uma pessoa que ela está em estado terminal. E eu lembrei da irmã, por causa da irmã que teve problema. E, irmãos, daqui meia hora eu ia viajar. Eu estava indo para o norte, numa viagem evangelística. E eu tenho vergonha de ir, eu não tenho jeito. Eu chego lá, eu não sei como orar, eu não sei como fazer. E daí eu instruí aquela jovem. Eu falei assim, irmã, eu estou indo viajar daqui a pouco. Tem uma equipe me esperando, eu tenho todo um cronograma. E tem coisas na nossa vida que nós não podemos delegar. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos para nós fazermos. Eu falei assim, então, minha querida, é você. Você vai ter que ir lá. E falei, mas não, irmã Rita, porque eu não sei. Eu falei assim, pede discernimento, o Espírito Santo vai te ajudar. O Senhor Jesus, ele vai te dar todas as ferramentas para você chegar lá e falar. Seja ousada, não tenha medo, não tem por que ter medo, não. Você vai no direcionamento do Espírito Santo, vai dar tudo certo, você vai ver, tal, não sei o que, instruir ela. Viajei no dia seguinte e ela foi já naquele dia, né? Ela foi. Daí no dia seguinte, ela me passou mensagem dizendo que ela foi, falou com a pessoa e no dia seguinte Deus recolheu aquela pessoa. Uau. Então, irmãos, eu me propus para ela, eu falei assim, eu não tenho esse tempo, mas você tem. Tem coisas que às vezes é para mim fazer, eu já deleguei para outras pessoas e não deu certo, porque era para mim fazer. Então, isso é uma atividade que Deus está colocando nas suas mãos. Mas aí eu falei para ela, eu falei assim, mas mesmo assim, se por acaso essa pessoa ainda estiver por aí, na segunda-feira, quando eu voltar de viagem, eu vou lá, porque daí eu vou entender que é algo que Deus quer que eu vá lá e realize. Mas, no imediato, vai você. Exatamente. Então, é assim, irmãos, muitas vezes a gente delega coisas que, na realidade, é eu preciso fazer. Você precisa fazer. Exatamente. E é uma oportunidade que Deus está nos dando, né? Individualmente, de ser luz na vida de alguém, né? Ser canal de bênção na vida de alguém, né? Uhum. Porque imagine se essa jovem não fosse. Provavelmente, né? Uhum. Não que fosse toda, né? Não que recaísse tudo sobre ela, mas algo ia pesar sobre a vida dela, né? Sim, porque ela não cumpriu a vontade do Senhor na vida dela. Sim. Era o momento ali de fazer evangelismo e ela não quis ir, não quis fazer, ou encontrou algum outro motivo para não ir, ou ficou dependendo das custas de alguém que já tivesse experiência, né? Mas não, ela tomou coragem, foi e teve a oportunidade de ir lá naquele grande dia. Ela vai dizer, olha, Senhor, eu realmente ganhei uma alma para o Senhor. Foi essa. E eu tive uma outra experiência também. Eu tenho muitas experiências. Se eu for, eu fico aqui muito tempo, sabe? Parecida com essa da Sônia, né? Quando o Adri era pequenininho, eu vendia bombons, eu vendia salgadinhos numa firma acima da minha casa, o Pão Nino. E ali era muitos jovens com problema com drogas, muito, a maioria, tudo pesado assim, sabe? E era muita gente envolvida com droga. E eles compravam e pagavam dali 15 dias, dali um mês e tal, e eu nunca cobrei ninguém, irmãos, eu cobrava na data certa, e era totalmente fora de época de cobrar. E daí eu invoquei com o Rodrigo. Eu falei assim, vou cobrar o Rodrigo, porque o Rodrigo já estava me devendo faz tempo. Daí fui lá no Pão Nino. Não, o Rodrigo não veio trabalhar hoje. Daí eu falei, mas como você não veio trabalhar hoje? Não, ele hoje já tem 2 dias que ele não vem trabalhar. Eu falei, pois eu vou lá na casa dele. Gente, já era trabalhar de Deus, porque eu nunca fui na casa de ninguém cobrar ninguém. Nunca, Carla, sabe? Era ali, eu tinha filas de pessoas que me deviam. O Rodrigo me devia um cisquinho. Mas ali, alguma coisa me dizia, vai atrás desse menino. Vai atrás dele. Chego lá na casa do Rodrigo, que é pertinho da minha casa. Tava um outro irmão dele, que era funcionário. Daí ela pegou, olhou para mim. Ele falou assim, pode entrar, ele tá lá dentro. Se você for rápido, você pega ele em vida ainda.
Daí eu olhei pro irmão dele e falei assim, o que aconteceu? Como assim? Ontem uma pessoa foi cobrar ele R$10 na época, por causa de droga. Ele não tinha esses R$10. E bateram nele e ele tá nas últimas ali. Já levaram pro hospital, o hospital já levou ele pra casa. Nossa, aquilo assim, irmãos, daí eu fiquei com medo. Porque eu pensei, vai que é uma emboscada. Essas pesadas são, né? Eu falei, vai saber o que... Eu falei, não, eu vou entrar e Deus vai me proteger. Ai, irmãos, a hora que eu cheguei lá, esse menino, ele tava todo roxo, tava tudo machucado. Daí eu perguntei pra ele, Rodrigo, o que aconteceu? Me bateram por causa de dinheiro. Rita, ore por mim, eu sei que você é uma mulher de oração, ore por mim, porque eu não sei se eu vou sair dessa. E ali eu comecei a orar por ele também. Falei para ele, Rodrigo, se arrependa, Rodrigo, de todos os seus pecados. Entrega a sua vida para Jesus, que Jesus ele pode te curar, ele vai te perdoar. No dia seguinte, como aconteceu com a Sônia, no dia seguinte, Deus recolheu ele. Então, irmãs, Deus, ele te coloca naquela situação para você salvar uma pessoa. Amém. E nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, que são almas que ele podia partir sem a salvação. E de repente Deus te usa como instrumento para você ir lá e salvar aquela vida. Então isso no plano espiritual, meu Deus, é um significado muito importante. Porque é a salvação eterna da pessoa. Por isso que eu digo, a pessoa, um dos maiores critérios é amar as almas. Tem que amar as almas. De repente eu me vejo chorando por pessoa que eu nunca vi na vida. Por pessoa que eu não tenho aquele apreço. Mas é o amor à alma. É o amor, a salvação daquela pessoa. São experiências, né? Que Deus te dá. E só tem essas experiências porque a irmã faz o evangelismo. Porque a irmã prega, anuncia, né? Como a gente teve a live ali na segunda-feira no Instagram da Impu Xixi, você pode estar indo lá e assistindo. É o testemunhar, né? Testemunhar Cristo na vida de alguém. O que Deus fez na tua vida? Ai, mas eu não sei de repente o que falar. Não, testemunho o que Deus fez. Da onde você saiu e agora o que você é. A nova criatura que você é. Isso já é algo, né, que pode salvar a vida de outras pessoas. Eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido, né, sobre o testemunho do Deison e da Lady, que são 2 membros que temos aqui na igreja. E certo dia a gente chamou eles aqui em casa, né, faz um bom tempo, e a gente parou para ouvir a história deles e, meu Deus, o que Deus fez na vida desse casal? Da onde eles saíram? Eles provavelmente estão aqui assistindo a gente, né? E esse final de semana ele estava evangelizando. Ele estava pregando a palavra. Ele estava de terno, todo elegante, né? Até perguntei para a Leide, você já se imaginou vendo Deison desta forma, vestido dessa forma? Porque realmente ele saiu de uma vida conturbada, os dois, né? Com muitos problemas. Ela do Peru, né? Ela do Peru e ele da Colômbia. Era uma vida totalmente perigosa que eles viviam. E quando eu li aquela foto que você postou dele, todo de gravata, terno, eu olhei e falei, meu Deus, eu não sei quem era o Deison no passado, mas eu sei que agora ele é uma nova criatura. Né? E talvez ele não tenha muitas experiências com Deus ainda, porque ele está no início da fé dele, mas ele tem o testemunho, né, do que Deus fez. Que eu acho que é a maior experiência, né? E ele tava tão bonitinho lá, tava tão animado, daí nós saímos entregar folheto, daí como eu tô ainda com lesão no joelho, eu fiquei sozinha, né? Eu fiquei sozinha e os outros seguiram seus caminhos. Eu falei, não me espere, deixa que eu vou fazer no meu tempo, né? E daí quando eu voltei para casa, já era meio-dia por aí, mais ou menos, daí alguns já estavam lá, já tinham voltado da rua, e o pastor Aníbal esperando o Deison, tava lá na esquina, ele me assinou, daí eu falei, vem pastor, vem. Não, eu tô esperando o Deison, que eu tô com medo que ele não ache a casa. Ele não sai mais lá de dentro, e apontou, sabe? Tava lá pregando, entregando um monte de folheto, e demorou para voltar. Daí quando ele chegou, a irmã Rita estava falando, estava evangelizando lá. E eu toda orgulhosa, né? Daí quando foi de noite, ele lá todo de terninho, de gravata, tirei uma foto dele. Eu falei assim, nossa, Deison, eu nunca vi você de terno. É a minha primeira vez que tu usa do terno. E talvez, para quem tá aqui assistindo, mas ele usa um terno, isso não é nada.
A questão não tá no uso do terno, mas é você olhar e ver a luz na vida da pessoa, sabe? É um olhar diferente. Só quem realmente entregou a sua vida completa a Cristo tem, né? O brilho no rosto, é o sorriso de alegria, de felicidade, de uma vida que é uma nova vida, né? E claro, com isso, né? É um novo jeito de viver, um novo jeito, né, de se vestir, de se portar. São novas condutas que só realmente quem experimentou a conversão verdadeira sabe dizer, como no caso dele, né, e de todos nós. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, ele e ela aqui também falando. Estão fazendo IBA, né? Estão fazendo IBA, que é o nosso Instituto Bíblico Teológico, né, que prega, que ensina a palavra, né, que ali de uma forma mais profunda, e eles têm um desejo, né, de aprender, já fazia meses que eles queriam estar estudando a palavra de Deus, e realmente, né, evangelismo basta você querer, basta querer, é força de vontade, claro que você tem que ter a sensibilidade a Deus, mas primeiro você precisa querer, se você não quiser pregar a palavra, né, a Bíblia fala, né, se você não clamar, as pedras clamarão. Então, exatamente. Tá maravilhosa a conversa, né, Rita? Ai, tá muito bom. Eu tava assim, meio ansiosa pra vir. Carla, me passa as perguntas, que pergunta. Não, já vai ser tudo natural. Tá vendo? Tal. É um fluir. É um fluir. E agora vamos pra última pergunta, e depois eu quero que a irmã, né, depois dessa resposta, a gente vai conversar mais um pouco e sinta à vontade aí pra fazer, né, trazer uma palavra que venha fechar esse quadro do Conexão Week, amém? E a última pergunta, que eu acho que é uma das mais interessantes, que todos nós provavelmente já passamos por isso, né? Qual que é mais difícil de convidar, né? A gente sabe que evangelismo é você pregar a palavra, mas você vai querer que aquela pessoa venha, né? Venha para a igreja onde você congrega, ou abra a porta da sua casa para um estudo bíblico, né? Para uma visita. Mas falando sobre o convite que é feito ali, porque quando a irmã faz a visita, a irmã não vai ter esse tempo de discipular ninguém. Isso é um trabalho já da igreja local, né? Porque você vai dar um apoio à igreja local e então retorna para a sua casa. Mas a oportunidade que a irmã tem ali de ver aquela pessoa novamente, depois do encontro na rua, na casa, é convidar para a igreja, né? Para ter uma proximidade maior, porque é o momento ali onde pode acontecer algo a mais. Qual que é mais difícil de convidar? O não crente, aquele que nunca entregou a sua vida a Cristo, conhece talvez, mas nunca deu essa liberdade, ou aquele que se desviou, né? Em toda a sua experiência, qual que é mais difícil você ver essa abertura, né? O não crente ou aquele que está longe dos caminhos de Deus? Olha, Carla, eu posso dizer para você que depende da fome. Depende da sede, né? Porque tem crentes que eles não estão com fome, eles não estão famintos, eles não estão sedentos. E tem os não crentes que nunca entraram na igreja, que eles estão famintos, eles estão sedentos. Então eu não vou te responder qual é mais difícil, eu vou dizer qual que é o mais fácil de trazer para a igreja. É aqueles que têm sede. Aqueles que estão famintos, que estão com fome. Então, para esses, as portas sempre vão estar abertas no sentido literal da palavra, porque eles vão encontrar a porta aberta. E a pessoa que não tem fome, que não tem sede, que não está preocupado com o evangelho, você pode ali oferecer o mundo e o fundo, que não vai surtir efeito na pessoa, porque o coração dela não está voltado para Deus, não está voltado em estar na igreja. Ela perdeu em algum momento da sua vida, ela perdeu aquela essência do que é Deus, do que é servir Deus, do que é estar na casa de Deus. É basicamente isso, né? Me lembrou agora da história, né? Do semeador e da semente da parábola, né? Que o semeador saiu a semear, encontrou diversas terras, né? E jogou as sementes. Então, depende da terra, né? Depende da terra. Em que estado se está que tá fértil, a terra, né? Como que está, como que foi arada lá atrás. Se tem pedras ou não, espinhos ou não. Então, você que está aí nos assistindo, né? Agora você tem aí um compilado de instruções, né? De experiências aqui que a irmã Rita pode trazer para nós.
de como evangelizar, como abordar alguém, né? Você que é jovem, que o Conexão IC é um programa feito por jovens, né? Você tá tendo a oportunidade de saber como fazer para abordar alguém, né? Como fechar, né, esse encontro com a pessoa na rua. O que você vai fazer para encerrar com esse encontro ali? Vai orar, vai convidar, né? Então, a gente deixa aqui para você, né, todas essas experiências, essas histórias que, na verdade, né, foram edificantes para mim. Eu não sabia da história do Rodrigo, nunca tinha ouvido falar sobre esse testemunho e exatamente isso, né? Deus dá oportunidades para cada um de nós. É verdade. Nós precisamos aproveitá-las. Porque é como Ezequiel, né? A história em Ezequiel, onde Deus fala para Ezequiel, vai e prega, né? Digamos assim, resumindo aqui, vai e prega. Se te ouvirem, né? Vamos resumir, amém. Se não te ouvirem, aí é com eles. É com né? eles. A questão é que com Ezequiel, Deus fala que se Ezequiel não for anunciar, o sangue vai recorrer, né, nas mãos daquele a quem Deus, né, direcionou, pediu, ordenou. Então, quando Deus mandar você fazer, você ir lá e pregar, anunciar, você jovem que está aí na sua escola, né, que faz faculdade, se Deus te mandar, nem que seja um Jesus te ama, nem que seja uma oração, olha, né, um convite, vamos participar de um trabalho que a gente está fazendo na igreja entre jovens, um retiro, faça, pergunte, né, não tenha medo se você é jovem, vão te taxar como cafona, ou, né, ultrapassado, ou nossa, vão zombar de você, não tem problema. Outros antes de nós foram zombados, escorraçados, foram mortos por causa do evangelho. O que nós sofremos hoje, Rita, não é nada comparado com o que os apóstolos, os mártires sofreram. Então, a nossa passagem aqui nessa terra, ela é muito rápida e precisamos aproveitar cada oportunidade. E se tivermos a oportunidade de pregar o evangelho, que venhamos pregar. Seja de qual forma for, seja entregando folhetos, seja indo nas casas, seja abrindo um pequeno grupo. Nós temos um trabalho de pequeno grupo aqui no estado do Paraná, onde a gente anuncia a palavra nas casas, né, de casa em casa, para pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Se você tem interesse, está assistindo, e você quer muito, né, receber um pequeno grupo na sua casa, um grupo de pessoas, né, ali 2 pessoas para estar com você, compartilhando a palavra de Deus na sua casa. Você não precisa vir na igreja, mas você dentro da sua casa ou na casa de alguma outra pessoa, entre em contato conosco, né? Amém. Aí a gente tem aqui os nossos canais de redes sociais, mande mensagem, né? E a gente vai sair preparando, né, uma equipe, a irmã Rita, outras pessoas, para estar indo até a sua casa pregar a palavra de Deus. Então, né, deixamos o recado aqui para você, jovem, adulto, seja quem for, esteja assistindo, né? Seja você que está longe dos caminhos do Senhor, ou você que nunca entregou a sua vida a Cristo, né? Saiba que precisamos entregar a nossa vida a Cristo todos os dias, mas também anunciar essa palavra que nos salvou um dia, né, irmã Rita? É verdade. E agora, para encerrar, né, deixe o seu conselho, né, uma palavra final para a gente encerrar este quadro do Conexão Week. Romanos 10 nos fala assim: como haverá quem ouça, se não há quem pregue? Como que haverá, como que as pessoas vão ouvir se não tiver eu e vocês que estão aí assistindo, se vocês não quiserem pregar? Então que fica como uma reflexão: mude o mundo, mudando primeiro você. Né? Tem um louvor do Voz da Verdade que fala isso. Exatamente. Né? Então, se você quer haver mudança em alguma área da tua vida, comece por você. Começa você mudando. Começa você falando de Deus. Começa você evangelizando os teus parentes que não estão mais na igreja ou que nunca estiveram. Não desista. Teve uma vez um jovenzinho, uma menina, na realidade, ela estava fazendo evangelismo comigo, era a primeira vez dela. E negaram de pegar um folheto dela, né? Então, logicamente, que aquela menina ela não tinha condições de estar ali, mas ela estava aprendendo. Mas, assim, ela não tinha condição, assim, espiritual para suportar. E ela foi entregar um folheto, e isso aconteceu comigo várias vezes. E a pessoa não quis receber.
Só que daí começou a maltratar ela, sabe? E ela veio chorando para mim, entregou todos os folhetos que estavam na mão dela, chorando, dizendo que evangelismo não era para ela e que ela não devia estar ali, que ela foi humilhada e estava desesperada. Daí ali eu tive que abraçar aquela jovem, tive que conversar com ela. Fiquei um tempo, aí evangelizei ela ali naquele momento, porque eu acho que ela estava a ponto até de sair da igreja, porque é totalmente despreparada. Daí ali eu aconselhei ela e falei assim, minha querida, não se intimide por isso, né? O importante é que você teve respeito com aquela pessoa. A pessoa não te respeitou, mas você teve. Então continue, ergue a cabeça, vamos lá, não desista. E por alguns meses eu fui trabalhando com aquela criança, né, que ela tinha 13, 14 anos, com aquela jovem. E hoje é uma baita de uma evangelista, uma ganhadora de almas, assim, uma pessoa, uau, sabe? Então, assim, irmãos, vai ter várias situações que você vai se deparar e que você tem que ter o discernimento, você tem que ter o preparo, mas sempre seja respeitoso com as pessoas, né? Eu já tive casos de irmãos que viajaram comigo que eu tive que cortar. Porque ele chegava na casa da pessoa e dizia, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, se você não entregar a tua vida para Jesus. E isso aí não é respeito, irmãos, isso é desrespeitoso. Né? Então, nós temos que ter argumentos vindo direto do trono de Deus. Né? Então, assim, nós não vamos ganhar ninguém enfiando goela abaixo a palavra de Deus. Não, mas é com muito amor, com muito carinho, com todo o amor que Jesus nos ensinou. Então, não desista, erga a cabeça, né? Obrigada, Lucas, obrigada, Amanda, Carla, obrigada, né, por estar aqui juntamente neste momento muito importante, viu? Obrigada, queridos. Que Deus abençoe. Estamos encerrando, né, o quadro aqui do Conexão IC nessa sexta-feira, né, na direção aí, como bem lembrado, a irmã Rita, os nossos líderes jovens, o irmão Lucas, a irmã Amanda, que já pelo 4º ano seguido tem feito esse trabalho semanal, que na verdade tem sido um trabalho maravilhoso, eu acompanhei nos outros anos, e eu tenho certeza, né, que nessa semana, neste ano, não vai ser diferente. Deus vai fazer algo na vida, né, de você aí que está assistindo, eu tenho certeza que vai ser despertado esse desejo de evangelismo, de pregar mais a palavra de Deus, de ganhar pessoas, né, até próximas de você. Amém? Então, fique aqui com essa entrevista e novamente, né, envie para alguém, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra, tá bom? Então, obrigada, irmã Rita, pelo convite. Eu que agradeço. Tá? Obrigada a cada um que esteve aqui assistindo até este último minuto e que Deus te abençoe em nome de Jesus.